Nós estamos hoje com a doutora Isabela, ginecologista. Ficamos super felizes por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui na Esporte Nutro. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua especialidade, como é que você trabalha no dia a dia. Muito feliz com o convite, tá? Eu conheço a Paula já tem um tempo, a gente já tinha trocado bastante ideia sobre hormônios, sobre o universo feminino. Eu sou ginecologista, obstetra e trabalho com sexualidade. Eu fiz minha especialização em ginecologia endócrina e em sexualidade. Hoje em dia eu atuo mais como ginecologista mesmo, não faço tanto obstetrícia, trabalho no consultório e sou voluntária no ambulatório da Unifesp de sexualidade feminina e também no núcleo de sexualidade trans, que são minhas grandes paixões hoje em dia. Maravilhoso. E a gente conversa muito, né, sobre a relação da nutrologia com a gineco, o quanto elas andam junto e o quanto seria proveitoso esse nosso bate-papo para desmimificar alguns assuntos que são super polêmicos, que a gente vai trazer em pauta sobre anticoncepcional, implantes, quando indicar e quando contraindicar uma terapia de reposição hormonal. E até fazer esse cross-link, né, da ginecologia, da parte endocrinológica da ginecologia com a nutrologia, que a gente sabe que na menopausa a queda do estradiol pode levar a um acúmulo de gordura na região abdominal, pode levar a uma obesidade, uma perda de massa muscular, perda de massa óssea, sem falar da questão da sexualidade, né? Claro, a gente precisa nesse link também entender prós e contras, mas acho que existe ali uma correlação muito boa entre a ginecoendocrinologia e a nutrologia. Sim, eu acho que é muito importante a gente entender o quanto uma terapia de reposição hormonal, né, uma terapia hormonal na mulher menopausada, principalmente, que você falou agora, isso devolve qualidade de vida para essa mulher. Perfeito. E não é só estética, não é só de funcionalidade continuar a ter uma vida sexual confortável, mas também em prevenção de doenças cardiovasculares, manutenção de saúde óssea. Então, isso tudo são indicações que, quando a gente vai conversar com essa mulher que está passando por esse período da vida, para essa fase de transição, ela precisa entender que vai ter, para além do ganho estético, Exato. muito... Vai devolver para ela muita qualidade de vida, assim, e qualidade e saúde. Exato. Eu acho que assim, é muito bom a gente entender também que existem as indicações de reposição hormonal e existem os benefícios, né? Que a gente pode se beneficiar de um ganho de massa muscular, de um ganho de massa óssea, mas não necessariamente aquilo vai ser uma indicação de terapia hormonal, né? Então a gente às vezes a gente vai discutir um pouco mais à frente sobre a própria progesterona mesmo, que existe uma indicação muito clara da associação para aqueles grupos específicos, mas a gente pode ter outros ganhos de sono, de irritabilidade, de humor com a reposição. Então, eu acho que pensar em reposição hormonal, a gente precisa ir muito além da indicação, né, de tratar fogacho, de tratar aquilo. Acho que a gente precisa pensar também, como você falou, redução de risco cardiovascular, tem tanta coisa que a gente pode melhorar nessa mulher em termos de saúde, vamos dizer ali, fisiologia, bioquímica do corpo, mas saúde comportamental também, né, da parte psicológica daquela mulher. É o que a gente vê, né, as pessoas, os médicos, tem muito médico que trata o exame, então precisa estabelecer, bater o martelo da menopausa para começar a reposição ou não, né, o paciente começou naquela fase do climatério, já tem fogacho, insônia, irritabilidade, a gente vai esperar agravar os sintomas para iniciar uma terapia de reposição hormonal? Eu acho importante a gente dizer algumas coisas, porque muitas mulheres, mesmo as mulheres que já estão numa idade próxima da menopausa, não têm alguma consciência de alguns critérios. Então, menopausa é quando a gente tem ausência de sangramento menstrual por 1 ano. E antes dessa menstruação cessar completamente, ela pode cursar ou com irregularidade menstrual, sangrando mais vezes, ou seja, mais de uma vez por mês, às vezes com um sangramento mais intenso, um fluxo mais intenso, ou com um fluxo menor e mais espaçado. Ela não sangra todo mês, ela passa 2, 3 meses sem sangrar. Mesmo sem ter essa irregularidade, para mais ou para menos, algumas mulheres vão apresentar sinais de comportamento, de insônia, de irritabilidade,
vão apresentar calores, né, os fogachos, que são calores principalmente nessa região de colo e para a cabeça. É um calor que vem muito rápido e logo depois ele passa uma suadeira, principalmente à noite. E isso pode comprometer a qualidade de vida mesmo com essa mulher ainda menstruando. Essa fase que essa mulher está passando é a fase do climatério, a fase da perimenopausa, próximo da menopausa. Isso pode começar alguns anos antes desse ovário dar sinais, né, com sangramento irregular. E que dependendo, a gente já pode começar tratamento, inclusive nessa fase. Exatamente. Então a gente não precisa, o que precisa também ser estabelecido é que não precisa ter menopausa para a gente começar uma terapia hormonal. Ela não precisa sofrer com essa transição. Se a gente está mantendo ela com um hormônio, né, através da terapia hormonal, ela não vai ter nem os efeitos ruins de ficar sem hormônio. Exatamente. A mulher que está passando pela essa transição, ela vai ter ganho de qualidade de vida a gente tirando esses sintomas que ela já sente. Isso já é uma coisa que vai chamar a nossa atenção. Então, às vezes, laboratorialmente falando, ela vai ter um FSH, né, que vai ter uma tendência de aumentar quando tiver essa mulher. 30, mais ou menos. Ele não vai ter necessariamente um FSH alto desse jeito. Às vezes, num ciclo, ela vai ter um FSH mais alto, num próximo não. Então, às vezes, você faz um exame laboratorial num ciclo que esse ovário respondeu melhor, então ela não vai ter esse aumento desse FSH. Mas se você já tem sintomas, se você já tem critérios clínicos, você pode começar a terapia hormonal. Não deixa pra amanhã. E outra, assim, uma curiosidade que a gente esbarra muito isso no dia a dia, é a mulher que usa o DIU, né? Então ela não, o DIU hormonal, né? Então ela não vai menstruar. Então às vezes, já esbarrei várias vezes. Eu questiono, já tem sintomas de menopausa, mas o gineco dela falou que ela precisaria tirar o DIU para saber se está menstruando ou não, para diagnosticar uma menopausa. E da mesma forma que você falou, que a gente não vai guiar só pelo exame, mas se a gente tem uma mulher com FSH acima de 30, tá com um DIU, tem sintomas de irritabilidade, insônia, calores, fogachos, enfim, você vai tirar o DIU para avaliar se ela vai menstruar ainda para tratar e diagnosticar uma menopausa? Não, hoje em dia isso não é uma prática, não é uma boa prática, né? Porque sim, você pode fazer um exame hormonal, porque o DIU hormonal ele não vai bloquear ciclos ovarianos. Então os hormônios vão ficar mantidos, independente dela não ter um sangramento, dela ter um bloqueio do endométrio. Então esse ovário continuaria funcionando. São poucas as pacientes que vão ter um bloqueio hormonal por conta do DIU, né? Do ovário por causa do DIU. Então existem outras maneiras de avaliar isso. Perfeito. A gente tem que prestar atenção nessas queixas clínicas, que às vezes não vão ser as queixas clássicas. Exato. Também. E ela pode até ter um benefício de ficar com esse DIU. Sim, e aí outra coisa que eu ia falar é, tirar o DIU também pra quê? Só pra ela sangrar? Se a gente tá mantendo esse DIU e se a gente tá pensando em oferecer uma terapia hormonal pra essa mulher, manter o DIU hormonal é manter uma proteção desse endométrio. Já vai fazer essa proteção endometrial. Então, mulheres que vão usar a terapia hormonal e tem um útero, a gente precisa pensar em proteger esse endométrio. O endométrio é a camada que vai espessar no ciclo menstrual e vai descamar na hora da menstruação. Na mulher que está menopausada, esse endométrio fica atrofiado, ele não cresce mais, o que diminui a chance dela ter qualquer problema de câncer de endométrio, desenvolver pólipos. A gente não está fazendo esse endométrio proliferar mais. Então, se uma mulher tem útero, a gente precisa manter uma progesterona protegendo esse endométrio quando a gente vai começar uma terapia hormonal. Então, se ela já tem esse DIU, se esse DIU está na validade, para que a gente vai tirar esse DIU? A gente pode usar esse DIU como um aliado. E desde que seja um DIU hormonal. Sim. Né? Que a gente está falando de cobre, DIU. Sim, a gente está falando de DIU hormonal. A gente está falando de Mirena. Cailina nem tanto. Não, nem tanto. E aí a gente tá falando de Mirena, que tem uma dose maior de progesterona. Então a gente tá, os estudos, tudo que a gente tem é de Mirena. Então se ela tem um Mirena, a gente pode manter esse Mirena nesse útero. E isso vai inclusive melhorar quando a gente for pensar em dose para fazer uma terapia hormonal. Ela vai usar menos medicação, vai ter que usar, você não vai ter que prescrever uma progesterona ali, já vai oral. Ser um complemento. Exatamente. Você vai pensar só talvez no estrogênio, vai avaliar como é que ela vai ficar. Então você talvez não precise usar prescrever tantas outras coisas, ou pelo menos tirar essa preocupação desse endométrio. Eu acho que o ponto-chave da terapia hormonal é aquilo que a gente já tinha conversado algumas vezes, da menor dose que seja eficaz. Exatamente. Então, às vezes tem medicações com dose fixas, você não consegue individualizar para aquela paciente. Então você acaba colocando uma dose maior, precisa compensar com progesterona maior ainda e acaba vendo uma bagunça, né? A gente precisa usar o menos possível que melhore a qualidade de vida daquela paciente. Quando a gente fala de hormônio, é o que a gente estava discutindo de um caso. Cada um tem uma sensibilidade. Hormônio, a gente tem
sempre que entender, não basta dar o hormônio, eu sempre explico isso para o paciente, tem que ser um encontro chave e fechadura, qual que é cada um tem uma sensibilidade, então a dose que vai ser bom para um não vai ser boa para o outro. Perfeito. E uma dúvida também bem frequente quando a gente fala de reposição hormonal, as vias, né, as vias de administração. Porque a gente sabe que tem paciente que faz reposição oral, tem paciente que faz por via tópica, tem implantes. Onde que a gente vai entrar com cada uma delas? Você tem que conversar e tem que individualizar com o paciente. Você tem que entender o que vai se encaixar nessa rotina e o que vai ser mais cômodo. Do ponto de vista de valor, do ponto de vista de uso mesmo diário. Se é uma pessoa que você vê que não tem uma boa adesão a usar uma medicação todos os dias, então, por que não pensar num implante, pensar num outro tipo de via que ela fique mais confortável? Acho que é isso, é pensar que é algo a longo prazo, um tratamento longo. Então, quanto melhor a adesão e conforto do paciente no tratamento escolhido, melhor. Sim. E o paciente está seguro também com aquilo, né? Foi o que a gente estava conversando sobre os implantes, é tirar todas as dúvidas. E uma coisa que você fala também que é ótima é quanto mais, voltando àquele assunto, quanto mais hormônio a gente usa, mais efeito colateral também a gente tem, né? É dose dependente. Exatamente. Né? Porque eu costumo explicar para os pacientes, quando os pacientes procuram os implantes hormonais, eu falo, a parte boa você já sabe. A parte boa é isso, isso e isso. Mas a gente também tem que alertar aos efeitos colaterais, aos riscos, colocar na balança. Eu sempre falo, nós como médicos, a gente nunca vai passar a barreira risco versus benefício. A gente só vai entrar onde o benefício for maior que o risco. E o implante é uma via que não sai. Então tem que estar muito bem alinhado, a dose tem que ser uma dose segura. Individualizada. A gente sabe que quanto maior a dose, eu quero vamos falar, a gente estava discutindo sobre implante como anticoncepcional, né? Porque a gente vê que tem algumas pessoas que indicam o implante como método contraceptivo. E eu sou bem honesta em dizer que eu, Paula, não tenho culhão para garantir o implante como método contraceptivo, além do que a gente estava discutindo que a gente precisa atingir altas doses para fazer essa contracepção, porque mesmo assim a gente nem não é garante. seguro com o método contraceptivo, mas doses um pouco mais altas de gestrinona, por exemplo, popularizou como chip da beleza, tem um efeito abortivo, né? Então você ainda tem que ter esse cuidado aí. Claro que são doses muito altas, mas não garante anticoncepção 100% e a mulher ainda pode ter complicações por isso. O uso dos hormônios, dos implantes como anticoncepcional, a gente estava falando, né? Todo anticoncepcional, para ele ser aprovado para uso, para venda, em Anvisa, em FDA, ele passa por estudos e ele entra ele tem o índice de falha dele. E quando a gente fala em anticoncepcional, os implantes como anticoncepcional, a gente não tem estudos que comprovem que o índice de falha é sempre o mesmo. Exato. Então isso é muito errático. A gente não tem estudos ainda conduzidos de maneira correta, respeitando o comitê de ética, tudo, que você possa dizer que usado daquela maneira X, aquele implante vai se comportar daquela maneira. E eu achei um caso que ilustra muito bem isso, é a via que vai ser administrada a progesterona, né? Porque a gente não tem estudos, por mais que a gente veja sendo feito muito comumente isso, não existem estudos que demonstrem que a progesterona tópica, intransdérmico ou implante protege endométrio. Então, progesterona, via oral ou sublingual. Isso já está muito bem estabelecido, acredito. Quando a gente pensa em proteção endometrial na paciente para fazer uma reposição hormonal pós-menopausa, progesterona oral ou sublingual, oral, e você pode usar também via vaginal, mas, ou via vaginal, perfeito. Mas é mais desconfortável. Perfeito. Mas transdérmico, implante, a gente não tem essa segurança de que vai proteger esse endométrio. E outra é aquilo também que a gente fala dos benefícios, né? Então você comentou do Dilmirena, que tem o levonorgestrel, tem o hormônio progesterona, a progestina ali, mas a absorção sistêmica é muito pouca. Muito. Então às vezes a mulher vai ter queixas relacionadas comportamentais à deficiência de progesterona, irritabilidade, alteração de humor, um sono prejudicado e que o DIU somente não vai tratar. Né? Então, seria possível, por exemplo, complementar algum pouco de dose de progesterona oral nessa paciente que já usa o DIU, por exemplo? Você pode fazer um teste terapêutico, se ela responder bem, você não tem uma contraindicação ao uso dessa progesterona. Perfeito. E o mesmo vale para pacientes que não têm útero.
Se ela não ficou bem com a terapia hormonal sem progesterona, você pode colocar uma progesterona e ver como é que ela vai ficar. Novamente, se ela não tiver quanto menos, contraindicação a essa medicação, sim, você pode fazer um teste terapêutico e a paciente vai responder. Se ela responder, você mantém. Perfeito. E o grande medo que se tem, já aproveitando o gancho da progesterona também, é com relação ao câncer, né? Reposição hormonal e câncer. É um medo que se justifica, em que situações a gente deveria realmente ter esse receio. São todas as mulheres que vão ter esse risco, são todas as formas de reposição que vão trazer esses riscos. O que é que você traz pra gente? Quando a gente fala em terapia hormonal e câncer, a gente tem que... Câncer de mama, se a paciente já teve alguma lesão e já tratou, ou se a paciente tem parentes de primeiro grau com câncer de mama, isso já entra como uma contraindicação. Absoluta ou relativa? Lesão da própria paciente, contraindicação absoluta. Para os parentes de primeiro grau, a gente avisa que isso tem maior chance. Se não tem um estudo genético, a gente fica com o pé atrás. Se o paciente tem um estudo genético e isso foi descartado, então isso não passa a ser uma contraindicação. Porque vale a pena lembrar que existe o câncer de mama que tem receptores hormonais, e esses são realmente... Ninguém discute que é contraindicado, mas existem os cânceres de mama que não. Que geralmente vão aparecer em idades muito avançadas. Sim, né? Pacientes... Lembrando que assim, câncer de mama e parentes de primeiro grau, que é mãe e irmãs, e o câncer de mama que ele aparece mais cedo, antes dos 40 anos, são cânceres de mama normalmente mais agressivos, né? A paciente que tem, minha avó teve câncer de mama com 70 anos, ela acaba com essa história familiar dela, é uma história familiar que pode ser de muita gente. Isso não contraindica o uso de uma terapia hormonal, o uso de um anticoncepcional por essa paciente, até porque com 70 anos é mais comum a gente ter câncer de mama, né? Por erro genético, vai acontecendo falha de DNA, de replicação de DNA, e aí é a idade de ter câncer, né? Infelizmente, se todos nós formos atingir uma idade, né, muito avançada, a chance de câncer aumenta. Acho que todos nós três aqui já recebemos pacientes que já vem ali, já perdeu o timing de reposição, que vamos falar um pouquinho sobre isso também, de quando iniciar, mas que já perdeu o timing, já está ali há 5 anos já em menopausa, sofrendo muito aqueles sintomas, tratando com antidepressivo, por exemplo, só porque tinha um nódulo mamário, ou porque a mãe com 80 anos teve câncer de mama. Então você acaba permitindo que aquela mulher passe sem necessidade por um período de sofrimento clínico, comportamental todo, e ali perdeu o time e realmente os riscos começam a superar os benefícios, né? Então, nódulos mamários, né, fibroadenomas, por exemplo, cistos mamários, a gente até pega naturalmente, habitualmente no consultório, como ginecologistas falando que é uma contraindicação. Não é contraindicação. Se a paciente tem um exame, né, de categoria de BIRADS 3, isso não é contraindicação. Perfeito. BIRADS 3, a gente tem que repetir o exame em 6 meses e com o achado mantido tranquilizar o paciente. Se é um BIRADS 4, fazer biópsia e entender que lesão é aquela. Certo. Então não criar um pânico em cima do uso de hormônio, porque o que acontece é quando a pessoa às vezes não sabe abordar, não sabe tratar, é mais fácil para ela contraindicar. Sim. Do que procurar entender o que tá, sabe, se explorar aquilo, e é mais fácil falar, não faço. Não gosto, não indico. Exatamente. Não gosto, não indico. Eu gosto muito dessa frase. E o que eu acho muito importante é dar autonomia para o paciente. Perfeito. Conversar com essa paciente, colocar os riscos e os benefícios, né? Exato, porque quando você senta, conversa e deixa a paciente a par, ela participa, né? Antes tinha muito aquilo do médico, a voz do médico é a voz de Deus, é a palavra final. Então eu falo assim, o conhecimento é nosso, mas a máquina é do paciente. Sim. Então ele vai falar como aquela máquina vai funcionar. E a gente vê, né, é igual o caso de pacientes que deixam de se beneficiar da terapia hormonal, perdem o time, e aí chega uma certa hora que aí sim, o risco ele vai passar, o benefício a gente não consegue abordar mais. Sim. Essa é uma mulher que nesse ponto já desenvolveu uma osteopenia, uma osteoporose, já está sarcopênica, resistência insulínica, gordura abdominal, gordura no fígado. Sim, doença aterosclerótica. Aterosclerose. Então, falando em tempo, né? A janela de oportunidade é 10 anos após ter entrado na menopausa, mas tem mais benefício e menos risco nos primeiros 5 anos. Perfeito. E até 60 anos. Então, se é uma mulher, por exemplo, que entrou na menopausa com 53
e quer começar com 61, tem menos 10 anos. Mas como ela já passou dos 60, talvez não seja o mais esperto fazer hormônio nessa mulher. Então, vantagens de fazer terapia hormonal. Então, temos as vantagens que são estéticas, que são vão ser benefícios, não indicação. Sim, não, são as vantagens. Você tem melhoria de qualidade de pele, melhoria de qualidade de cabelo, tudo que você perde com a menopausa, colágeno, né? Colágeno, o ressecamento vaginal, a vagina fica atrófica, libido, a libido pode também sofrer na menopausa, qualidade de osso. Os primeiros 5 anos de menopausa é quando a mulher vai ter uma queda maior nessa massa óssea. Então, se você está fazendo uma terapia hormonal, você está fazendo com que ela tenha essa queda na massa óssea, você está postergando essa queda de massa óssea, porque você não vai fazer terapia hormonal o resto da vida. Então, no momento que você parar essa terapia hormonal lá na frente, você já deu para ela um tempo de massa óssea. Então, ela vai terminar a vida com mais massa óssea do que terminaria antes. Sem prejudicar a funcionalidade no envelhecimento. Sim. E você vai melhorar saúde cardiovascular. Homens infartam mais do que mulheres. Por quê? Porque a gente tem efeitos protetores dos nossos hormônios. Então, quando uma mulher entra na menopausa, ela está equiparando o risco dela ao risco dos homens. Perfeito. Então, você, na verdade, está piorando o risco cardiovascular dela, porque você está equiparando aos homens. Então, se você está fazendo o uso da terapia hormonal, você está protegendo esse sistema cardiovascular durante mais tempo. E o estrogênio, ele deixa as veias, as artérias um pouco mais flexíveis. Sim. Então, você consegue postergar, melhorar essa qualidade vascular dessa mulher. Se ela for ter infarto, vai ser lá na frente. Sim. É diferente de quando ela já está há 10 anos em menopausa, aquelas artérias, aqueles vasos já endureceram, e você querer usar o estrogênio para melhorar aquilo que não vai ter efeito. Na verdade, você coloca ela sob mais risco. Porque você vai desestabilizar placas de ateroma. Exatamente. E aí você vai estar aumentando o risco cardiovascular se você faz isso fora da janela. Então, a janela é muito importante para você não perder a oportunidade de dar qualidade de vida, de dar mais vida para essa mulher. A gente falou do tempo, falou dos benefícios, e a gente estava discutindo também sobre essa questão da libido, né? A mulher entrou na menopausa, ela tem que se acostumar. É natural da vida da mulher. É natural ela perder a libido, é natural ela não ter uma vida sexual ativa. É natural. Vamos falar a verdade? Tem que aceitar. Sexo é saúde. Sexo é saúde. Sexo é saúde. Quem entra na menopausa transando bem tem menos chance de ter queda de libido durante a menopausa. Quem entra na menopausa transando bem tem menos chance de ter atrofia genital. Por causa do atrito, você tem mais renovação celular, então você tem uma vagina mais trófica em quem transa do que quem não transa. Previne infecção urinária, por exemplo, já que está mais trofismo vaginal. Quando você tem um trofismo vaginal melhor, você previne infecção urinária, você previne incontinência urinária. Então, a vida da mulher não acaba quando ela entra na menopausa. Até porque, depois dos 40 anos, a menopausa não é mais considerada precoce. Exato. Ela só é considerada precoce quando você entra na menopausa antes dos 40 anos. Com 40 anos, a mulher ainda quer transar muito, ela ainda quer conquistar muita coisa na vida dela, ela ainda quer, às vezes, ter filho. 40 anos não é uma sentença. 40 anos não, menopausa não é uma sentença. Exato, as pessoas colocam como se fosse uma sentença. É uma fase de vida, é só mais uma fase de vida. E as pessoas colocam, mas elas colocam como uma sentença porque a nossa sociedade é machista, é uma sociedade patriarcal, a mulher já foi vista como, se ela não tem mais... Só o que acontece na menopausa é a perda da capacidade reprodutiva de maneira espontânea. Perfeito. Igual eu tava contando do casal. Até quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, a gente tem que pensar no núcleo familiar da pessoa, né? Casais com desequilíbrio hormonal dá briga, a gente sabe. Alguns com libido lá em cima, outros com a libido lá embaixo. Foi um caso de um casal de pacientes meus, onde a mulher com 42 anos, um libido inexistente, ela amava o marido dela, gostava, enfim, mas não tinha desejo. E ela ouviu de um médico, não tem o que fazer, é assim. É muito triste, né? É uma sentença, igual você falou, é uma sentença. Outra, Isa, assim, a gente também tem que pensar nessa questão da sexualidade, que é muito além do hormônio, né? Talvez a avaliação hormonal ficasse quase em último
Trabalhando com sexualidade, acaba que a gente avalia tudo, né? Quando a pessoa chega, a gente tem que avaliar tudo. Mas o que eu vejo na minha prática é que usar hormônio e o hormônio melhorar são pouquíssimos casos. Mas essa mulher chegar num profissional e ouvir que é assim mesmo, você já viveu tudo que você tinha pra viver, infelizmente já dá menopausa, é uma falta de responsabilidade, porque isso vai ter impacto nesse casal, isso vai ter impacto não só na individualidade dessa mulher, mas na vida dessa mulher como casal, na autoestima e muitas outras coisas, né? Então, a menopausa não é uma sentença de morte, não é uma sentença de envelhecimento, muito pelo contrário. Isso acaba libertando mulheres. Perfeito. Porque não precisa mais se preocupar com se eu vou transar, eu vou engravidar. Exatamente. Não tem mais a obrigação de dar um filho se a família fica pressionando. Perfeito. Dá liberdade também. Outra fase de vida. Como você vai enxergar isso? Agora, ou até na maturidade, agora eu já vivi certas coisas, não tenho mais algumas obrigações perante a sociedade. Fica até mais prazeroso. Sim, mas se a gente tem como dar qualidade de vida nesse momento, né? Quando a gente, como profissional, coloca pra mulher que a menopausa é uma sentença, a gente está embasando um discurso muito... Então, se fosse assim, raso, né? A gente fosse comparar mulheres jovens que usam anticoncepcional a longo prazo. Às vezes sem pausa. Sem pausa, que a gente fala que é uma menopausa química. Como é que a gente também pode ajudar aí a gente não está falando de uma pessoa... uma adulta, 30 e poucos anos, como é que a gente pode ajudar essa pessoa na libido? Qual que vai ser o método contraceptivo? Que a gente tem muita informação hoje, Implanon, anticoncepcional oral, DIU, quando eu vou colocar o DIU hormonal, quando eu vou usar cobre e prata, implante a gente já falou, não é nossa via preferida como anticoncepcional, mas é uma outra coisa também que a gente tem que individualizar bastante, até fazendo correlação com essa questão do apetite sexual. Indicar anticoncepcional, quem tem que indicar o anticoncepcional tem que ser o seu ginecologista conversando com você. Então, anticoncepcional é uma medicação que você consegue comprar na farmácia sem receita. Então, às vezes, minha amiga usa o tal, eu quero usar o tal. Então, conversa com o seu ginecologista, vê se o tal é melhor pra você, vê o que você, assim, o que você espera do anticoncepcional. Qual que é a sua expectativa? É só não engravidar? É ter o mínimo de hormônio possível? Eu quero sangrar todo mês? Eu tenho horror de sangrar, eu não quero sangrar todo mês? Eu não quero engravidar, mas eu não quero parar de ciclar. Tem mulher que gosta de ciclar, que gosta de sentir o corpo todo mês, que não tem um transtorno grave de TPM, então sente que quando tá no meio do ciclo fica com mais libido, sente que quando vai menstruar, às vezes a libido também aumenta, gosta de ver o próprio muco. Então depende dessa mulher, depende de como você conversar e tem que entender qual é a expectativa, o que ela busca para aquele anticoncepcional. E a gente vê sim casos de mulheres que têm uma libido diminuída por causa do anticoncepcional. É óbvio que antes de culpar o anticoncepcional, a gente tem que conversar. Tem que entender se essa mulher tá num bom relacionamento, tá num bom momento com o corpo dela, ela tá trabalhando 300 mil horas, comendo porcaria, dormindo pouco. Ela tem um sono Ela bom. vai transar? Ela vai ter vontade de transar? Ela acabou de ter um filho, o bebê só chora, ela tá naquela fase de puerpério, se sentindo, às vezes tá com uma depressão pós-parto, não resolveu aquilo muito bem, ela vai ter vontade de transar? Então, a libido feminina ela é multifatorial, não dá pra colocar na conta do hormônio. Mas eu já vi, sim, meninas que usavam anticoncepcional, principalmente os de baixa dosagem, fazendo um ressecamento vaginal muito importante a ponto de ter dor na hora da penetração. E até o tipo de anticoncepcional, a ciproterona, por exemplo, ela tem um efeito antiandrogênico muito mais potente. Então, ela pode beneficiar aquela mulher de um ovário policístico, que tem muita testosterona, acne, queda de cabelo, mas uma mulher que não tem baixa testosterona livre, ela vai ter mais sintomas, às vezes nem baixa a produção de testosterona. Mas por aumentar aquela SHBG e tudo, a testosterona livre fica menor, ela passa a ter sintomas. Sim. Então, pode não ser uma escolha para aquela paciente. Então, a gente tem que pensar em via. Algumas vias vão agir mais sobre o SHBG, aumentando o SHBG, menos testo livre. Isso pode ter impacto na libido? Pode. Então, a gente pensar numa via, num DIU, numa via transdérmica, isso vai diminuir a SHBG. Então a gente pode também entender o que esse anticoncepcional que você usava te causou como um efeito colateral que você não gostava, e aí a gente com isso
vai pensar em outra via de anticoncepcional. E a gente ainda esbarra, inclusive no DIU, que tem o levonorgestrel, de um certo preconceito por serem hormônios sintéticos, né? Então a gente fala, os hormônios sintéticos, o DIU já está ultrapassado hoje, porque já tem hormônios bioidênticos para poder repor. E não é bem assim. Né? Não, era o que a gente estava conversando. Cair nessa falácia de o hormônio melhor é o hormônio mais natural, o sintético. Eu acho, gente, tudo é chave fechadura. Se aquele hormônio sintético ou natural vai agir naquele receptor, o corpo não tá olhando se aquilo é sintético ou não. Então, eu acho que é um discurso muito raso quando a gente cai nessa coisa Porque assim, pode ter uma ligação com mais afinidade, com menos afinidade, isso diferenciaria um pouco da resposta, resultado e colaterais. Sim. Né? Mas o acoplamento ao receptor é igual. E aí, se ficar só nessa questão é muito raso. Eu confesso que, assim, eu tenho uma predileção, quando a gente fala em contracepção, pelo DIU. Eu tenho DIU de cobre, mas se fosse para trocar o DIU, eu estaria aberta hoje ao Mirena ou Cailina. Porque quando a gente fala cobre e comparado aos hormônios, né, são pessoas, eu não levanta a bandeira, não quero nada hormonal, pensando sensibilidade, hormônio receptor. Mas o DIU de cobre também eu vejo, até pela minha experiência, ele aumenta muito o fluxo menstrual, então você tem que individualizar as causas. No meu caso, eu sofri bastante com o fluxo intenso, e aí foi onde, TPM também, foi onde eu coloquei o implante de gestrinona até para controlar o fluxo menstrual, mas não como uma forma de contraceptivo. Isso é o crosslink, né? Imagina, chega uma mulher para você com fluxo menstrual alto, queda de cabelo, alteração de memória, indisposição. Você vai ver que tá com a ferritina lá embaixo. Quando ela tá perdendo ferritina, no sangramento. Né? Então, como eu falei, existe esse crosslink muito da ginecologia e endocrinologia com a nutrologia por conta disso. O próprio estradiol, por exemplo, a deficiência dele aumenta o consumo de carboidrato na mulher menopausada, acumula gordura abdominal, aumenta a gordura no fígado. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode melhorar, inclusive pensando na obesidade, perda de peso, com a própria reposição hormonal. Não que isso seja um tratamento para aquilo, né? Mas acaba sendo uma opção que sim, contribui, já está muito bem estabelecido. Inclusive a ocitocina, a gente pode utilizar em alguns casos de compulsão alimentar, por exemplo. Então a gente vê que se a boa regulação hormonal, né, entender esse equilíbrio, essa harmonia entre eles, favorece, né, em todos os aspectos possíveis. Isa, queria muito agradecer a sua presença, acho que foi muito esclarecedor todo o nosso bate-papo aqui, quanto que você está conscientizando e até empoderando as mulheres, né? Eu achei muito marcante, a menopausa não é uma sentença, Não é. Então vai trazer muita informação para as mulheres e para elas buscarem ajuda mesmo. A gente ficou muito feliz de te receber aqui na Esporte O prazer foi Boto. meu. Teríamos papo para mais 30 só chamar de episódios novo aí. que eu venho com o maior prazer. Tem muita coisa a se explorar. Queria muito agradecer o convite. Sempre que eu vim aqui, sempre fui muito bem recebida. E é isso, foi um papo gostoso, eu nem vi a hora passar. Gente, se ficou com alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. O meu Instagram é Doutora Isabela Correia. Manda um direct, vamos conversar, vamos bater papo. Dúvidas sobre anticoncepcionais, sobre sexualidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Agora a gente vai dar uma lembrancinha aqui Ai, da gente. carinho! Um agradecimento Muito pela obrigada! participação. E sim, esperamos nos vermos mais vezes. Com Tem certeza. muito papo aí pra gente explorar ainda. Espero que você goste do presente. Ai, Tem um adorei! estímulo nosso, que já tem a garrafinha pra você tomar água Por suficiente favor, aí. sim. Gente, gestão hídrica é essencial, hein? Ó, E depois da relação, por favor, faça um xixi. ó, muito bem. Adorei! Ainda Olha! vem a mochila. Ela abre. Vou abrir. Você pode carregar Você suas leva uns marmitas, Ai, adorei! sua roupa de treino. Obrigada! Gente, prazer, de foi um verdade, tá? prazer.